Boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos adentrar um novo assunto hoje, um assunto que não cai em prova de concurso, tá, pessoal? Despenca! Meus queridos, é um assunto, olha só, vocês aí que querem futuramente fazer um concurso para prefeituras, para o Estado, para concursos federais como o INSS, que vai sair a qualquer momento, parece que no segundo semestre sai o concurso de INSS, meus queridos, mais de 1.000 vagas, ok? Pessoal aí de São Francisco do Piauí, fiquem ligados. Então, vamos falar um pouco sobre definição do conceito de documentos e técnica. Resumindo, arquivologia. Vocês já ouviram falar nisso? Arquivos? Vocês sabem organizar arquivos? Gente, que assunto maravilhoso. Eu amo ministrar esse assunto e eu quero que vocês participem desta aula de hoje. Vamos focar aqui, meu querido Rafael. Vamos focar, vamos ver o conceito de arquivos. Vocês já se depararam a uma sala desse tipo? Olha aqui, olha para essa imagem. Isso aqui é uma sala de arquivo. Se você for trabalhar no setor de pessoal, onde fica todos os documentos funcionários, você tem que saber organizar, ó, cada lugarzinho desse na sala onde essa moça, que é uma assistente administrativa, ó. Já pensou você como assistente administrativo trabalhando na organização desses documentos? Eu digo e repito para vocês, a questão de organização, gente, é tão importante, é fundamental, até nas contas da casa de vocês. Por exemplo, vocês não organizam em caixas suas coisinhas, suas coisas pessoais. Por exemplo, eu tenho certeza, vocês, mulheres, que são mais organizadas do que nós homens. Claro que tem mulheres também que são bem desorganizadas igual nós. Mas tem gente que é bem organizado. Professor, então me diga, o que seria essa arquivologia? Isso é uma ciência? É uma ciência da informação. Seu objeto de estudo são as funções do arquivo. Princípios, o que nós vamos ter? Princípios e técnicas a serem observados no campo do estudo. Aí eu pego para vocês, segundo esse autor aqui, Rodrigo Renaud, segundo esse autor, Rodrigo, ele fala uma coisa interessante. O que é arquivo? Vamos todo mundo junto na leitura. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade pública ou privada em decorrência das suas atividades. Porém, cuidado, atenção. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público, desde que seja de interesse público ou social. Desta forma, é necessário que sejam fontes relevantes para a história e desenvolvimento da ciência da nação. Como assim, professor? Eu queria que o senhor explicasse melhor. Gente, toda empresa que ela produz papel, toda empresa produz papel. Como assim? Por exemplo, eu vou contratar para a minha empresa Francisca. E eu vou pedir para ela, olha, eu quero a xerox do teu RG, CPF, comprovante de residência, seu currículo, certidão de casamento. Isso é o que, gente? Documentos. Eu estou acumulando esses documentos. Quem está pedindo? A entidade o quê? Privada. Para fazer o quê? Para arquivar. Para montar uma pasta
com o nome da Francisca, para que um dia, qualquer problema, eu possa consultar esses documentos. Gente, vem cá, vamos observar aí o histórico da nossa colega de trabalho, Francisca. Aí vão lá procurar. Isso dentro da entidade privada. Pública também junta documentos, produz documentos, sim. As entidades públicas, elas têm que resguardar esses documentos. A gente tem que conservar essas informações. Se você for no arquivo público aqui do Piauí, meus queridos, vocês vão ver documentos de 1.500. Documentos de 1.500, professor. Isso. Vocês vão ver lá documentos de 200 anos, 300 anos, que são documentos históricos. Se não tivesse tido essas guerras, gente, que nosso mundo passou por muitas guerras, muitas. Se você imaginar que passamos por tanta guerra e destruíram tantos documentos importantes, aqueles documentos tinham valor histórico. A gente poderia ter conhecido melhor como foi o nosso antepassado. Por isso que é tão importante a gente saber guardar os documentos. Vocês sabiam? Um exemplo. Vou contar uma coisinha aqui para vocês. Pessoal de São Francisco, vocês imaginam uma coisa. Você abre um livro e você comer perto do livro, ficar comendo alguma coisa, biscoito. Vocês sabiam que vai acabar com o livro? Você pegar no livro com a mão úmida, acaba com o livro, deixa ele amarelado. Vocês sabiam, se você deixar os livros ou os documentos em um ambiente úmido, ele também se acaba? Fotos. Tem gente que sabe conservar fotos. Lá em casa tem um álbum de foto antiga da família. Já tem 30 anos esse álbum. E está bem conservado. Porque a gente coloca dentro de uma caixinha de álbum de fotos. E não coloca dentro do guarda-roupa, como a maioria das pessoas fazem. A gente coloca num estante, para que possa pegar vento, né, como diz o pessoal da minha avó. Então, olha só que arquivo, ó, isso aqui é um arquivo. Que é um arquivo, se você entrar, veja essa salinha aqui, ó. Vocês estão vendo, um conjunto de documentos foi criados ou recebido por essa organização. Ela tem que manter ordem para qualquer coisa, qualquer informação. Se você observar aí, ó, esse corredor, cada lugarzinho desse daí tem um documento. Então, as entidades que mantêm esse documento, elas podem ser do governo federal, estadual, distrital, municipal, institucional, comercial ou pessoal. Porque a gente tem que manter essa fonte de informação. Até o histórico financeiro, por exemplo. Eu quero saber como é que foi o meu histórico financeiro de 2018, 2019, 2020. Aonde é que eu vou consultar? No arquivo. Por que eu quero ver esses índices, por exemplo, os indicadores financeiros? Porque essas informações são importantes para a tomada de decisões futuras. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei em 2018? O que foi que faltou em 2019? O que foi que eu acertei em 2020? Por que esses índices financeiros foram bons e outros anos foram ruins? Isso é o quê? Fonte de informação. Fonte de informação. E isso é importante. Esse conceito de arquivologia é o que vocês vão mais trabalhar no dia a dia. Vocês vão trabalhar muito nisso aí no dia a dia, gente. Trabalhar em arquivos, como organizar esses arquivos em pastas.
Já vou mostrar para vocês. Que pastas são essas? Certo? Tranquilo, meus queridos? Vou mostrar para vocês. Isso é arquivo. Alguém já trabalhou com arquivo? Alguém já trabalhou com arquivo? Não é interessante trabalhar com arquivo, meus queridos? Melhor coisa que tem. Trabalhar com arquivos. Então, vamos lá. Depois que nós passamos pelos conceitos, eu vou trazer um conceito muito, muito cobrado em provas de concurso público. Que pergunta qual a finalidade de um arquivo. Qual a finalidade do arquivo? É servir a administração. Sendo, com o passar do tempo, ele acaba servindo como conhecimento histórico. Ó, cuidado. Quero que vocês pensem no seguinte. A primeira etapa dos arquivos é servir a administração. Com o passar do tempo, ele só serve com conhecimento histórico. Lá nos concursos públicos vão tentar confundir vocês. Dizer que ele não serve, ele serve só apenas para conhecimento histórico. Certo, meus queridos alunos? Então, quero que vocês não se confundam com isso. Não se confunda. Certo? Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, segundo o dicionário do Arquivo Nacional, o que ele diz? O arquivo é o conjunto de documentos que serão produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, uma entidade pública, uma entidade privada, uma pessoa ou uma família, no decorrer das suas atividades, independente da natureza ou suporte. Esse conceito aparece muito em prova de concurso. Ó. Então, vamos aprender esse conceito. Então, o que seria o conceito de arquivologia? Por exemplo, no concurso do Ministério Público da União, que teve, que ganha R$7 mil ensino médio. R$7 mil, nível médio. E esse concurso que vai ter do INSS, do mesmo jeito, nível médio. Eles cobram esses conceitos em prova de concurso público. Vai ter um concurso agora também da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal para agente administrativo, nível médio. R$7 mil conto, nível federal. Cai isso, professor, em concurso? Meu amigo, despenca. E são conceitos que eles vão tentar confundir você. Já vou colocar um exemplo que eles pegam o conceito de bibliotecário, confundem com arquivologista. Eles tentam fazer isso aí. Então vamos aprender aqui o conceito. Eles cobram mais desse autor aqui, tá? Conceito, eu peguei em várias provas. Eu peguei assim 50 questões, as questões são quase iguais, gente. Muda pouca coisa. Vamos lá, ó. O que seria arquivologia? É um conjunto de documentos que são produzidos, recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do exercício de suas atividades específicas, bem como por pessoas físicas, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Esse aqui é o que mais é cobrado em provas, esse conceito. Que ele diz que é negócio de produzir, tem que ser produzidos e recebidos. A gente recebe documentos, certo? Aí eles tentam confundir vocês na hora das questões, dizendo que quem acumula, quem só trabalha com as questões de arquivos, é só as entidades públicas, é só os órgãos públicos, as entidades de caráter privado não
acumula jamais documentos. Descartam. Isso é mentira. Isso é falso. Eles dão suporte à informação, tanto as empresas públicas como as empresas privadas. Veja aí, ó, no Brasil a política de arquivos públicos e privados é gerenciado pelo quê? Gente, professor, existe uma autarquia federal que fala sobre arquivos, sim. Aqui é outra sala de arquivo, tá, gente? Isso aqui é outra sala de arquivo. Aqui é para otimizar espaço. Você gira isso aqui, ele abre, para você pegar um determinado arquivo, certo? É como se aqui tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 corredores. 12. Para economizar o espaço, eles fizeram dessa maneira. Aí você gira. Você aperta nesse botãozinho e vai girando. Aí ele vai abrindo, ele vai afastando. Até caber você, para você pegar os arquivos. A forma de poder otimizar espaço. Outra coisa que foi colocada pelo Conselho Nacional dos Arquivos, que é ligada ao Arquivo Nacional, que nós temos o Arquivo Nacional, é essa questão de digitalizar todos esses documentos. Além de nós termos os documentos físicos, nós temos que ter também os documentos digitalizados. Certo? Então, a função básica do arquivo, pessoal, segundo a Marilena Leite Paz, essa aqui, por que eu resolvi destacar o nome dela? Porque todas as provas de concurso público só citava essa mulher. Citava essa autora, Marilena Leite Paz. Todo e qualquer concurso. É impressionante que se você pegar aí várias questões, tem a citação que envolve o nome dela. Ela diz que a função e finalidade do arquivo é o seguinte, ó. A função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua guarda. Vamos repetir, para fixar na mente. A função básica do arquivo é tornar disponível as informações contidas no acervo documental sobre sua guarda. Marilena Leite Paz. E, professor, o senhor falou da função. E a finalidade? Isso aqui, gente, é o pulo do gato para qualquer pessoa que for fazer prova. Eles gostam de falar da função, gostam de falar da finalidade. É o quê? A finalidade, servir a administração, constituindo-se, em decorrência do tempo, uma base histórica. Conhecimento histórico. É servir a administração. Então, a função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental e a principal finalidade do arquivo é servir a administração, constituindo, em decorrer do tempo, a base histórica. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o contrário. Eles vão dizer assim, que a principal finalidade do arquivo é oferecer apenas conhecimento histórico. Eles vão falar na prova de vocês, nas questõezinhas que eu passei para vocês. Questões que ficarão para vocês praticarem. Vai ter uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Eu vou dizer que a principal finalidade é oferecer conhecimento histórico. Os concursos fazem isso. Ele troca. Certo? Eles trocam. Então, meus queridos, pensem que vocês não vão cair nessa pegadinha. O que é servir a administração, professor? O que é isso? Vão fornecer informações e documentos necessários ao desenvolvimento das atividades. Facilitam o acesso aos documentos. Eu tenho que servir. Por exemplo, eu quero saber um histórico de um funcionário.
Eu quero saber o histórico financeiro. Eu quero ver que se esses documentos que estão guardados, eles vão ter algumas informações úteis para que seja usado no presente. Entendeu? Então, nós temos que ter essas questões. Então, meus queridos, preservar a documentação da empresa é possibilitar o controle de produção desses documentos. Colocar à disposição de nós, usuários, para que possamos ter acesso a essas informações. Pode ser em caráter probatório ou simplesmente informativo. Vocês guardam alguns documentos em casa, meus queridos alunos? Guardam alguns documentos em casa? De que forma vocês guardam esses papéis? Meu pai guarda as provas de quarta série dele até hoje. Meu pai. 7ª série, tem umas provas, tem as coisas que ele fazia o vestibular. Ele guarda, ele diz que gosta. Um ser humano acumula papel. Se minha amiga fosse fazer uma faxina hoje, na sua casa geral, de papel, você tirava papel. Mas tirava papel, meus queridos. Tirava bastante papel. Tirava. Então, meus queridos alunos, nós temos outra função, que é servir a história, fornecer informações e os documentos para restituir ou escrever história política, social, econômica de uma nação. Também memória da empresa, gente. Olha aí, gente, como é bonitinho, ó. Uma caixa organizadinha de arquivos. Não é bonito? Quando você vai procurar essas questões desses arquivos. Muito, muito, muito interessante, meus queridos alunos. Então, para você ter ideia que escrever uma história social, política, econômica, é interessante a gente conhecer. Tem alunos que me perguntam, não sei por que a gente estuda história do Brasil, história geral. Cara, você tem que conhecer um pouco sobre a tua história. O que aconteceu nessa tua história. E através do que aconteceu na tua história, o que pode influenciar no teu futuro, teus pensamentos, nas tuas tomadas de decisões. Entendeu? Então vejam essas questões, meus queridos alunos. Então, a função e finalidade do arquivo: recolher, primeiro passo, vocês como assistente administrativo. Professor, eu como assistente administrativo, o que eu vou fazer em relação aos documentos que eu vou receber? Vocês têm que fazer isso aqui, ó. Recolher e ordenar todos os documentos que circulou na empresa. Esse é um papel importante que vocês vão fazer bastante dentro das organizações. O assistente administrativo, professor, ele faz isso? Sim. O assistente administrativo, ele recolhe, ordena todos os documentos que circulam na empresa. Outra coisa que vocês vão fazer, avaliar e selecionar documentos. Vão colocar, descartar, preservar documentos. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, acontece bastante. Avaliar. Então, pense bem. Professor, eu como assistente administrativo, eu irei recolher, ordenar todos os documentos, todos os documentos que circulam na empresa. Todos.
Segundo passo, avaliar e selecionar documentos, tendo visto a sua preservação e eliminação. Então, professor, a finalidade é essa. A minha função como assistente administrativo a sua função como assistente administrativo é garantir o fluxo dos pedidos de documentos provenientes de diversos órgãos. Estão vendo 3 pontos importantes? Recolher, avaliar e garantir. Olha os verbos aí, gente, ó, no infinitivo, ó. Recolher, avaliar e garantir os documentos que circulam dentro da empresa. Essa é a função e a finalidade de vocês como assistentes administrativos. Professor, eu vou arquivar esses documentos sempre. A arquivologia, ela trabalha com arquivamentos. Com colocar esses documentos de forma segura. Guardar, conservar. Olha o que vocês vão fazer. Conservar e assegurar a integridade dos documentos, evitando danos que possam ocasionar sua perda. Esse é outro ponto. Vocês vão executar as funções específicas conforme a organização e a administração. Então, ao órgão, vamos chegar para vocês, onde vocês vão trabalhar. Só assim que eu cheguei numa empresa, eu chego na empresa e trabalho vou trabalhar conforme as regras dessa empresa. Que regras é essa, professor? Ele vai dizer, ó, as funções específicas, a organização específica dessa empresa é essa. Porém, gente, existem técnicas que elas são nacionalizadas ou internacionalizadas. Todo mundo segue. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Certo? Então, veja aí uma salinha de arquivo, onde se guarda documentos. Arquivar significa o quê, professor? Guardar um lugar seguro. Arquivar, professor, significa o quê? Conservar a memória da empresa. Arquivar, professor, significa o quê? Valor histórico. Arquivar significa valor afetivo pessoal. Ou seja, os arquivos são necessários à vida de toda organização, independente do seu tamanho. Então aqui, vocês vão organizar em ordem alfabética, que vai ser uma outra aula que eu vou ensinar para vocês como organizar. Em ordem alfanumérico, alfabético. Ah, professor, tem isso? Tem toda uma técnica. Tem gente que pensa, porque meu nome é Juvan, né? Vai ser assim, Juvan Duarte. Aí na hora de eu arquivar, eu vou caçar o nome, eu vou procurar o nome G. Começa a ler, não, vai começar pela letra D, ó. Porque vai ser Duarte Gilvan. Isso é o contrário. Quando a gente for arquivar um documento. Totalmente ao contrário. Como as pessoas pensam, eu começo com a letra A. Não, a gente vai... Qual é o teu sobrenome? É Duarte. Vamos procurar lá na letra D, o arquivo. Você começa a procurar. Vocês imaginam você procurar um documento, se tivesse uma sala com mais de 1000 gavetinhas dessa aqui, ó, de arquivo, e você tinha que procurar um documento. Gente, praticamente, se você for uma pessoa desorganizada, você ia passar o dia todo. Então, você tem que ter você tem que saber planejar, você tem que saber organizar. Lembra, das funções, organizar. Você tem que saber direcionar. Você tem que saber controlar.
Essas são as funções básicas. Planejar, organizar, direcionar e controlar. O que? Os documentos. Ok, meus queridos alunos? Então, veja o que essa moça está fazendo, uma caixinha de arquivo. Ó. Eu sempre vou mostrar uma imagem atrelado com a imagem e o assunto. Vamos lá. É um ato realizado no presente, ó, arquivar, tendo em vista no futuro, pois as informações contidas nessas caixinhas aqui, que são colocadas em lugar bem conveniente, vão servir para ajudar a diminuir e esclarecer questões que ainda vão ocorrer. Veja aí, essa moça, assistente administrativa, ela está procurando um prontuário. Ela trabalha no hospital. Ela está procurando um prontuário. O que é um prontuário, pessoal? Um prontuário é o histórico médico de um paciente. E o cirurgião que vai fazer a cirurgia numa paciente X, ele quer saber como é que é o histórico de doenças, de cirurgias que essa paciente passou pelo hospital. Então, existe um arquivo no hospital, que é chamado prontuário, que tem que ser preservado pelos hospitais. Qualquer um de nós aqui, pessoal, que já passou por um hospital, qualquer um de nós temos um histórico. Qualquer um de nós, seja público ou privado, nós temos um histórico. Professor, sério, lá em 1994, fiz uma cirurgia. Pois tem meu histórico, que eu fiz uma cirurgia. Como é que eu sei? Através de um prontuário médico. Precisa arquivar? É necessário. Próprias leis de arquivologia, ela diz que todos os documentos precisam ser preservados. Colocado em lugar conveniente, porque vai precisar. Algum momento futuro vai precisar, certo? Nós não sabemos quando. Depois eu vou mostrar para vocês a classificação, tá, dos arquivos. Só que atenção, pulo do gato aqui. O arquivo serve à administração, isso é o primeiro momento. Eu sempre vou tocar a tecla nisso. O arquivo serve à administração, em primeiro momento. Depois, com o tempo, ele passa a ter questão histórica, certo? Então, o primeiro momento é servir a administração e o segundo momento é momento histórico, apenas isso. E é uma questão bastante cobrada, tá, gente? Em concursos públicos. Vamos ver aqui, ó. A UNB, a Sebrasp, ele fala o seguinte, o UNB aqui, ó, concurso da UNB. Um arquivo tem como função principal tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental. Ele colocou aqui a função principal, tornar disponíveis as informações contidas, certo? Certo. Segunda questão. A principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base para o conhecimento histórico. Gente, olha o que esse concurso cobrou, certo? É a mesma definição que eu falei para vocês bem no início da nossa aula. Eles cobram desta maneira aqui, ó. Esse concurso aqui, gente, geralmente quando eu coloco esse tipo de questões, certo ou errado ou certo, é quem só cobra ela aqui no Brasil, é essa banca aqui, tá? Vocês vão ver muito. Essa banca. Ela coloca 120 afirmações, 120, onde você vai ter que colocar certo ou errado. Só afirmar. O gabarito é só isso. Por isso que eu coloco algumas questões para vocês sobre isso, tá? Então, tome cuidado. Essas questõezinhas, para não virar pegadinha. Professor, existem níveis
da documentação da organização? Existe. Os documentos, eles existem em níveis hierárquicos. Ah, professor, eu não sabia. Existe. Outras coisinhas que são cobradas em prova. Ah, quer dizer que existe documentação do nível estratégico, que fica lá no topo. Existe documentações do nível tático. Existe. Esses documentos do nível estratégico, pessoal, essas documentações, ela fica lá na base da pirâmide. Lembra da base da pirâmide? Vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Ó, a pirâmidezinha. Essa base da pirâmide, que é o diretor, o coordenador. Então, o que que significa? É uma documentação em que retrata as preocupações a longo prazo. De um nível alto, ou seja, a base. Eu não entendi. Ó, então o que é que acontece? Então, o que é que acontece? O nível estratégico, que é o nível mais alto, e o nível tático é o nível do meio. São documentos. Esse nível do meio é que produz mais documentos, tá, gente? Esse do meio. E o nível operacional, ele executa as ações. Então, o que que significa? O nível tático é a documentação de nível intermediário, tanto que temos hierarquia. O que eu quero que vocês entendam nesta aula? Que existem hierarquias de documentos. Existem documentos mais importantes, existem documentos menos importantes. Existem documentos que precisam ter os procedimentos mais delicados e outros não. Eu posso dizer documentos especiais, certo? A questão de documentos especiais. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, aqui, aquela pirâmide que eu tentei desenhar, é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Por exemplo, o nível estratégico de documentação. Poucos documentos aqui, ó. Pelo topo da pirâmide, poucos documentos. À medida que vai descendo a hierarquia, vai produzindo mais informações. Documentação do nível mais baixo, onde estão as preocupações imediatas a curto prazo, ó. Quais são as regras dessas guardas destes documentos? Como é que deve ser feito? Quais as evidências? Que tipo de documentos que temos que guardar? Por exemplo, instruções de trabalho. É um documento que precisa guardar. Guias de trabalho. Contas de água, de luz. Precisa guardar, professor, na empresa? Precisa. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de uma lei que alguns documentos você precisa guardar. Principalmente de empresas de grande porte. Então, documentação do nível operacional é a documentação do nível mais baixo, onde estão as preocupações imediatas de curto prazo. Ela contém todos os detalhes, informações técnicas, padrões, especificações, tabelas para a operação segura dos processos de trabalho. Eu estou trazendo aqui para vocês, meus amores, os 3 níveis da documentação na organização. Por quê? Porque muitos alunos me perguntam, professor, existe hierarquia entre as documentações? A gente imaginava que não, existem. Tá? Existem documentos que nós precisamos ter maiores cuidados. Como assistentes administrativos, a gente não pode vacilar. Certo, meus queridos? E é uma função que eu sempre falo para vocês, essa questão de qualidade de atendimento ao cliente, que vocês vão utilizar, telefone, documentação, fluxo de caixa, tudo isso vocês vão utilizar. O assistente administrativo, ele é de A a Z. Como assim, professor? Ele faz um pouco de tudo. Ele faz um pouco de tudo. Por isso que é esse mesclado, gente, essa mistura de conhecimento aqui. Se vocês observarem no decorrer das nossas aulas, a gente já falou de qualidade de atendimento ao cliente, a gente já falou de gestão financeira, a gente já falou de administração geral, a gente já está falando agora de documentação.
A gente já falou de RH. O professor quer dizer que eu, como assistente administrativo, vou estar possibilitado de trabalhar nessas áreas diversas? Sim, com toda certeza. Por isso que eu peço para vocês, tenha um cuidado, um olhar sobre esse assunto, porque o que eu estou passando aqui para vocês, ele é o básico. Vocês têm que se aprofundar, estudar, pesquisar. No YouTube, gente, tem diversas aulas que falam sobre arquivologia. Reveja nossas aulas aqui no canal Educação, para poder assimilar melhor o assunto, certo? Nossa memória é desse jeito. Quanto maior repetição, maior aprendizado. Você pode repetir, pode repetir, pode repetir. Isso se chama, de acordo com Augusto Cury, se chama de técnica do cacucamento. Cacucamento, que é cacucar mesmo na cabeça da gente. Tá ok, meus queridos? Então, não sai daí, que a gente volta já já com muito mais assunto, meus queridos. Até já!